A história de Salomão começa em meio ao poder e às intrigas do palácio real. Ele era o filho do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e sua mãe, Batseba, era uma figura de importância e influência. Mas o caminho de Salomão ao trono não seria simples. Em um ambiente de rivalidades e conspirações, o jovem herdeiro precisaria da ajuda divina para governar com justiça e sabedoria. Você está prestes a embarcar em uma jornada de poder, sabedoria e fé, onde veremos como um jovem rei se tornou o homem mais sábio de todos os tempos. Prepare-se para descobrir como Salomão, em meio a tantas escolhas e desafios, fez um pedido a Deus que mudaria sua vida para sempre. Como um jovem herdeiro, filho de Davi, se tornou o rei mais sábio da história de Israel. Qual foi o pedido que ele fez a Deus e como essa decisão transformou não apenas sua vida, mas toda a nação de Israel? Mas antes de começarmos essa jornada épica, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar cada detalhe dessa história extraordinária de fé, poder e escolhas que moldaram o destino de Israel. O Salomão que um dia pediu a Deus por sabedoria e guiou Israel com justiça, agora enfrentava as consequências de suas próprias escolhas. O rei que construiu o templo do Senhor permitiu que o paganismo entrasse em seu reino. O homem que buscou a sabedoria divina cedeu aos desejos e pressões de suas esposas estrangeiras, construindo altares para deuses pagãos. O coração de Salomão, antes devoto ao Senhor, começou a se afastar. Ele passou a adorar outros deuses, como Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. O rei mais sábio do mundo caiu em um erro trágico. Desprezou os mandamentos do Senhor e se deixou seduzir pelas influências externas que ele mesmo trouxe para dentro de Israel. Salomão permitiu que altares fossem erguidos em honra a deuses estrangeiros, desviando o povo de Israel do caminho que seu pai, Davi, havia estabelecido. Esses altares tornaram-se um sinal visível da corrupção espiritual que se infiltrava na nação. O templo do Senhor, que um dia fora o centro da fé e da adoração, agora era apenas mais um lugar entre tantos outros santuários pagãos. O rei que governava com justiça começou a fazer concessões que comprometiam a santidade de Israel. Em sua busca por agradar suas esposas e manter as alianças políticas, Salomão sacrificou sua devoção ao Deus de seus pais. E com isso, o povo começou a se afastar de Deus, dividindo sua lealdade entre o Senhor e os ídolos que cercavam Jerusalém. Adonias, o irmão mais velho de Salomão, via a oportunidade de tomar o trono enquanto Davi estava debilitado. Ele se autoproclamou rei, convocando aliados influentes e realizando um grande banquete para celebrar sua suposta ascensão. Mas o que ele não esperava era que, enquanto ele tramava em segredo, Deus tinha outros planos. Batseba, mãe de Salomão, sabendo do plano de Adonias, procurou o rei Davi com urgência, lembrando-o da promessa de que Salomão seria seu sucessor. Com a ajuda do profeta Natã, Davi confirmou o trono para Salomão, dando ordens para que ele fosse ungido e proclamado rei diante de toda a nação. Aquele que Deus havia escolhido finalmente assumiu seu lugar. Assim, em meio a intrigas e traições, Salomão foi proclamado rei de Israel. O povo celebrou e Adonias, temendo por sua vida, reconheceu a autoridade de Salomão e se rendeu. Mas o novo rei sabia que para governar bem, precisaria mais do que poder político. Ele precisaria de algo divino. Em Gibeão, Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Pede-me o que queres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Salomão, ciente da responsabilidade e dos desafios que o aguardavam como rei, fez um pedido que surpreendeu até os céus. Em vez de pedir riquezas, poder ou a morte de seus inimigos, ele pediu por sabedoria. Dá-me, pois, um coração entendido para julgar o teu povo,
1 Reis 3:9, disse ele: Deus, agradado com o pedido de Salomão, concedeu-lhe não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei, antes ou depois dele. O jovem rei, que começou seu reinado com humildade e fé, estava destinado a se tornar o homem mais sábio da história. A sabedoria de Salomão não era apenas um presente, mas um chamado para governar com justiça e verdade. A partir daquele momento, o reino de Israel prosperaria e a fama de Salomão se espalharia por todas as nações da terra. Com a sabedoria e bênção de Deus, Salomão transformou Israel em um dos reinos mais prósperos e respeitados do mundo antigo. A fama de sua sabedoria se espalhou rapidamente, e reis e rainhas de terras distantes vinham para ouvir seus conselhos e contemplar sua riqueza. O povo de Israel experimentava um tempo de paz e prosperidade nunca antes visto. O palácio de Salomão era uma verdadeira obra de arte e os tesouros do reino se multiplicavam. Mas Salomão sabia que sua maior missão ainda estava por vir: construir um templo para o Senhor, um lugar onde Deus habitasse e onde o povo pudesse adorar em comunhão. Sob a liderança de Salomão, Israel experimentou um período de paz e prosperidade incomparáveis. As fronteiras do reino se estendiam e o comércio florescia. De todas as partes do mundo conhecido, mercadores e embaixadores chegavam a Jerusalém, atraídos pela fama da sabedoria e riqueza de Salomão. O reino se tornara um centro de cultura, conhecimento e poder. O palácio do rei era magnífico, um símbolo do esplendor do reino, com colunas de cedro do Líbano e ouro trazido de Ofir. As riquezas do reino se multiplicavam e o povo de Israel vivia em segurança, desfrutando da abundância que Deus havia concedido a eles por meio da liderança sábia de Salomão. Reis e rainhas de terras distantes, como a rainha de Sabá, vinham para testar a sabedoria de Salomão e conhecer as maravilhas de seu reino. Suas palavras eram respeitadas, suas decisões eram justas e suas riquezas cresciam continuamente. Mas, para Salomão, havia um projeto ainda maior e mais importante: a construção do templo do Senhor. Desde os tempos de seu pai Davi, o desejo de construir um templo para o Senhor havia sido um sonho. Mas Deus havia escolhido Salomão para realizar essa missão sagrada. Com sua sabedoria e o apoio de seu povo, ele mobilizou trabalhadores e recursos de todas as partes do reino e além, trazendo os melhores materiais e os mais habilidosos artesãos. Cedros do Líbano foram cortados, pedras foram esculpidas com precisão, e ouro puro foi usado para revestir o interior do templo. Salomão dedicou anos de seu reinado à construção da casa de Deus, que se tornaria o símbolo máximo da presença divina entre o povo de Israel. O templo de Salomão foi construído com um zelo sagrado. Não era apenas uma obra de arquitetura, era um local onde o povo de Israel encontraria Deus, onde sacrifícios seriam oferecidos e onde as orações do povo se uniriam. O trabalho foi realizado com precisão e dedicação, pois Salomão sabia que aquele lugar seria a morada do Altíssimo. Anos se passaram e finalmente o templo foi concluído. Uma construção magnífica, coberta de ouro e adornada com esculturas de querubins, palmeiras e flores, simbolizando o paraíso e a presença celestial de Deus entre os homens. No dia da dedicação do templo, todo o povo de Israel se reuniu para celebrar o feito de seu rei e para testemunhar a presença de Deus. Salomão, de joelhos, orou com fervor, pedindo que o Senhor habitasse naquele lugar e ouvisse as orações de seu povo, que buscariam a sua face ali. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27, clamou Salomão, reconhecendo a grandeza de Deus e a humildade de sua obra. Ele suplicou que o Senhor fosse misericordioso e abençoasse Israel,
atendendo às preces que fossem feitas naquele lugar santo. E então, algo extraordinário aconteceu. A glória do Senhor encheu o templo. Uma nuvem divina desceu sobre o lugar e os sacerdotes não puderam permanecer de pé para ministrar por causa da presença sagrada que os envolveu. Deus havia respondido à oração de Salomão e Israel sentiu a presença de Deus como nunca antes. O templo se tornou o coração espiritual de Israel, um símbolo de esperança e uma lembrança de que Deus habitava entre o seu povo. Salomão, naquele momento, estava no auge de sua glória e realização. E todo o Israel celebrou a bondade e a fidelidade do Senhor. A fama da sabedoria e da riqueza de Salomão se espalhou tão longe que chegou até o distante reino de Sabá. A rainha, curiosa e impressionada com as histórias que ouvira, decidiu viajar até Jerusalém para testar a sabedoria do rei e contemplar a grandeza de sua corte. Ela trouxe consigo presentes de ouro, especiarias e pedras preciosas, desejando ver se tudo o que diziam sobre Salomão era verdade. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com uma sabedoria que a deixou maravilhada. Ela viu o palácio, o templo e toda a glória de Israel e reconheceu que a metade de sua sabedoria e riquezas nem sequer havia sido contada. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. 1 Reis 10, 9. Declarou a rainha, reconhecendo que Deus havia abençoado Salomão de maneira singular. Salomão havia alcançado tudo o que um homem poderia desejar: sabedoria, riquezas, poder e reconhecimento internacional estavam ao seu alcance. Mas, em meio a tanta glória, uma sutil tentação começava a se infiltrar em sua vida. A prosperidade e o poder haviam trazido não apenas admiração, mas também alianças perigosas e interesses estrangeiros. Em sua busca por consolidar a paz e a influência de Israel, Salomão começou a fazer alianças com reinos estrangeiros. Ele se casou com princesas de várias nações, acreditando que estas alianças garantiriam a estabilidade do reino. No entanto, essas mulheres traziam consigo suas próprias culturas, tradições e, principalmente, seus deuses. Aos poucos, o coração de Salomão começou a se desviar. As esposas estrangeiras de Salomão começaram a introduzir cultos e práticas pagãs em Israel. Por amor a elas e por desejar manter a paz política, Salomão permitiu que altares fossem construídos para seus deuses. O homem que havia edificado o templo para o Senhor agora permitia que outros deuses compartilhassem o mesmo espaço sagrado. O primeiro sinal de decadência espiritual começava a se manifestar. Salomão, que havia pedido sabedoria a Deus e construído um templo grandioso em sua honra, agora se via diante de uma crise espiritual. Ele permitia que cultos a deuses pagãos ocorressem, e sua devoção ao Senhor começou a ser questionada. Mesmo com toda a sabedoria, Salomão cedeu às pressões políticas e emocionais, e o povo de Israel, que o seguia de perto, começou a se dividir. A tentação de manter o poder e agradar suas esposas levou Salomão a abrir concessões que seu pai Davi jamais faria. O rei, que um dia fora o mais sábio de todos, começou a esquecer que não há sabedoria maior do que temer ao Senhor e manter seus mandamentos. Aquele que havia construído o templo mais magnífico em honra ao Senhor, agora via sua obra cercada por outros altares. A unidade espiritual que Salomão havia buscado construir estava se desfazendo, e as consequências de suas escolhas começaram a aparecer. A sabedoria que antes guiava todas as suas decisões estava obscurecida pelo desejo de manter a paz a qualquer custo. O rei que um dia orou pela presença divina e pela justiça de Deus estava agora em uma encruzilhada. E, em meio a tantas riquezas e poder, o coração de Salomão começava a se distanciar do Senhor que o havia ungido.
O auge do reinado de Salomão estava marcado por esplendor, poder e sabedoria sem igual. Mas aos poucos, a desobediência e as concessões que ele fez começaram a corroer a solidez de seu reino. O homem que um dia pediu a Deus por um coração sábio e justo estava permitindo que sua fé fosse corrompida. A era dourada de Israel começava a vacilar. Como Salomão lidaria com as consequências de suas escolhas? O que restaria de seu legado diante dos desvios que ele permitiu? O Senhor, que um dia se agradou de Salomão, agora via sua desobediência e infidelidade. Deus enviou um profeta para alertar o rei sobre as consequências de suas escolhas. A mensagem era clara. Por ter se desviado e não ter seguido os mandamentos do Senhor, o reino de Salomão seria dividido. Porquanto isto se deu contigo e não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, eu certamente rasgarei de ti este reino. 1 Reis 11:11. A ira de Deus contra Salomão foi declarada. O rei que fora abençoado com sabedoria incomparável e riquezas sem fim, agora enfrentaria as consequências de sua desobediência. Mas por amor a Davi, seu pai, o Senhor prometeu que não rasgaria o reino em seus dias, mas nos dias de seu filho. Os dias de paz e prosperidade de Israel estavam contados. Com o distanciamento espiritual de Salomão, surgiram inimigos externos e internos. O Senhor levantou adversários contra ele, como Hadade, o Edomita, e Rezon, que se revoltou e estabeleceu seu próprio reino ao norte. As divisões se intensificavam, e o reino que um dia fora unido e forte agora começava a se fragmentar. Entre seus próprios servos, a traição também crescia. Jeroboão, um homem influente que havia servido a Salomão, foi procurado pelo profeta Aías, que lhe revelou que Deus entregaria parte do reino em suas mãos. Salomão tentou conter a revolta, mas seus esforços foram em vão. O reino que ele havia herdado de Davi estava se despedaçando. Salomão, o rei mais sábio de Israel, se vê agora diante das consequências de suas escolhas. Sua riqueza e poder não são capazes de preencher o vazio deixado por seu afastamento de Deus. O homem que um dia construiu o templo e trouxe glória a Israel, agora enfrentava o declínio de tudo o que havia conquistado. Em seus escritos, Salomão refletiu sobre a futilidade da vida sem Deus. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1:14. Ele reconheceu que, mesmo com toda a sabedoria e riqueza que possuía, nada disso tinha valor se seu coração não estivesse voltado para o Senhor. O peso de suas decisões o afligia e ele se via como um rei cercado por riquezas, mas vazio por dentro. Salomão chegou ao fim de sua vida ciente das consequências de suas escolhas. A glória de seus primeiros anos foi ofuscada pelos desvios que ele permitiu e pelos deuses que introduziu em Israel. O homem que um dia fora exaltado por sua sabedoria e justiça, terminou seus dias em arrependimento, reconhecendo que sem Deus, toda sabedoria e riqueza são inúteis. O legado de Salomão seria marcado por suas grandes realizações, mas também por suas falhas e por um reino que se fragmentaria após sua morte. O rei mais sábio que Israel conheceu terminou seus dias em reflexão, ciente de que a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e seguir seus caminhos, e que desviar-se disso só leva à ruína. Os últimos anos de Salomão foram marcados por remorso e reflexão. O rei, que um dia era aclamado por sua sabedoria e poder, que trouxe glória e prosperidade a Israel, agora olhava para um reino dividido, resultado de suas alianças impuras e da adoração de deuses estrangeiros. Aquele que começou seu reinado buscando a sabedoria divina havia se deixado corromper pelas tentações do poder e das influências externas. Salomão se lembrou das palavras que Deus lhe disse, que se ele se desviasse e servisse a outros deuses, o reino que ele herdou de seu pai Davi seria dividido. O rei que construiu o templo do Senhor
agora se via confrontado com as consequências de seus próprios erros. E assim Salomão, o grande rei de Israel, chegou ao fim de seus dias. Depois de 40 anos de reinado, ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu reinado, que começou com promessas de glória e sabedoria, terminou com um reino enfraquecido e dividido espiritualmente. Mas o impacto de suas escolhas não terminaria com sua morte. A profecia que Deus havia feito a Salomão se cumpriria. O reino que Davi uniu seria fragmentado, e Israel sofreria as consequências da desobediência de seu rei. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono de Israel. Mas o novo rei logo enfrentou uma crise. As tribos do norte, cansadas da opressão e dos impostos pesados que Salomão havia imposto para sustentar suas construções e suas alianças, exigiram alívio. Mas, aconselhado por seus amigos, Roboão respondeu com dureza, recusando-se a aliviar a carga de seu povo. A resposta de Roboão levou as tribos do norte a se revoltarem. E o reino que um dia fora unido sob Davi e Salomão se dividiu em dois. O reino do norte, Israel, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, sob o governo de Roboão. O povo escolhido de Deus, que um dia se reunia em adoração no Templo de Jerusalém, agora estava dividido por disputas e rivalidades políticas. Salomão deixou um legado grandioso, mas também trágico. Seu reino foi marcado por realizações impressionantes, como a construção do templo e a era de prosperidade sem igual que Israel experimentou. Mas sua desobediência e suas alianças com nações pagãs levaram ao enfraquecimento e à divisão de Israel. O homem mais sábio de todos os tempos nos ensinou que a verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer o que é certo, mas em viver segundo os mandamentos de Deus. As riquezas, o poder e as alianças políticas não puderam sustentar o reino, pois sem a devoção e a fidelidade ao Senhor, tudo se desfez. Nos últimos anos de sua vida, Salomão escreveu o que se tornaria um dos livros mais reflexivos e profundos das Escrituras. Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Ele escreveu, reconhecendo que sem Deus, toda a sabedoria, riqueza e realizações são como o vento que passa. Em suas palavras, Salomão alertou gerações futuras sobre os perigos de se afastar de Deus, mesmo quando tudo parece promissor. O rei que um dia foi o mais sábio, terminou sua vida consciente de que o maior tesouro não está nas riquezas ou no poder, mas em seguir os caminhos do Senhor. Sua história se tornou um lembrete para todos que buscam a Deus. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. A história de Salomão é tanto um testemunho de grandeza quanto um alerta de que até os mais sábios podem cair se não permanecerem fiéis a Deus. O templo que ele construiu ainda se erguia e sua sabedoria ecoou através das gerações, mas suas falhas deixaram marcas profundas. Salomão nos ensina que não basta começar bem, é necessário perseverar até o fim, sempre fiel ao propósito que Deus nos deu. Que sua vida sirva de exemplo para todos aqueles que buscam a sabedoria e as bênçãos de Deus, que busquem com sinceridade, mas que também permaneçam firmes, sabendo que a verdadeira prosperidade está em viver uma vida dedicada ao Senhor. Se você se emocionou com a história de Salomão e as lições profundas que ela nos traz, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis da Bíblia e reflexões sobre fé e vida espiritual. Acompanhe-nos enquanto exploramos as narrativas que ainda transformam vidas até hoje.